A confiança é o alicerce silencioso de qualquer relacionamento saudável. E embora muitas vezes pensemos que a traição acontece de forma súbita e inesperada, a verdade é que ela costuma dar sinais claros antes de se concretizar. Esses sinais não surgem apenas no plano físico, mas se manifestam de maneira sutil no comportamento, nas atitudes e nas palavras. Compreender esses indícios é fundamental para quem deseja manter uma conexão emocional sólida e, acima de tudo, evitar surpresas dolorosas. Neste vídeo, vamos abordar os principais sinais psicológicos que uma mulher demonstra quando está emocionalmente distante ou prestes a trair. Não se trata de criar paranoia ou desconfiança sem fundamentos, muito pelo contrário. A proposta é oferecer consciência, observação e maturidade para lidar com situações complexas que, quando ignoradas, podem levar a rupturas definitivas. À medida que avançarmos pelos capítulos, você aprenderá a reconhecer padrões que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem ser decisivos para a saúde da sua relação. Estaremos focando em comportamento, linguagem corporal, comunicação e, sobretudo, nas motivações emocionais que precedem uma traição. Entender esses sinais não só pode ajudar a prevenir infidelidades, como também a melhorar sua inteligência emocional e sua capacidade de conexão com o outro. O primeiro sinal de que algo está fora de sintonia em um relacionamento é o afastamento emocional, um distanciamento que muitas vezes ocorre de forma tão sutil que passa despercebido. Uma mulher que está considerando trair emocionalmente ou fisicamente tende a se desconectar aos poucos. As conversas se tornam mais curtas, as respostas mais automáticas e o entusiasmo por compartilhar o dia a dia desaparece. Não é incomum que ela pare de fazer perguntas simples, como foi seu dia, ou de demonstrar interesse por detalhes antes valorizados. Esse tipo de distanciamento não acontece da noite para o dia. Na maioria das vezes, é resultado de frustrações acumuladas, expectativas não atendidas ou sentimentos reprimidos. O silêncio se instala não porque não há nada a ser dito, mas porque o desejo de compartilhar já não está mais presente. O que antes era uma troca fluida passa a ser uma relação quase protocolar, como se os dois vivessem sob o mesmo teto, mas em mundos distintos. O afastamento emocional também se manifesta no toque, ou melhor, na ausência dele. Gestos simples como carícias, abraços espontâneos ou mesmo contato visual prolongado deixam de acontecer. O toque deixa de ser um gesto de afeto e se torna raro ou até mesmo evitado. Isso sinaliza uma mudança significativa na intimidade do casal. Outro ponto que merece atenção é a forma como a mulher reage emocionalmente. Ela pode demonstrar irritabilidade por pequenas coisas, parecer constantemente distraída ou até mesmo apresentar sinais de apatia. Se antes ela vibrava com os planos conjuntos e agora demonstra indiferença ou desdém, é um indicativo claro de que algo interno está mudando. Esse afastamento não deve ser interpretado de forma isolada, pois pode ser provocado por estresse, problemas pessoais ou questões externas ao relacionamento. No entanto, quando se torna persistente e inexplicável, merece atenção. O grande desafio aqui é perceber o distanciamento antes que ele se torne irreversível. Quando uma mulher começa a trair ou pensar seriamente nessa possibilidade, mudanças sutis, mas reveladoras, passam a surgir em sua rotina. Essas alterações geralmente não fazem sentido à primeira vista, principalmente quando não há justificativas claras por trás delas. De repente, ela começa a sair mais sozinha, apresenta novas atividades das quais você nunca ouviu falar ou passa a se importar demais com horários que antes eram flexíveis. Essas mudanças podem parecer, inicialmente, sinais positivos de crescimento pessoal. Afinal, é natural e saudável que cada um no relacionamento tenha seus próprios interesses. Porém, quando há inconsistência nas informações, por exemplo, ela diz que vai a um lugar, mas menciona outro ao voltar, ou uma defensividade exagerada ao ser questionada, é preciso atenção. A incoerência e a evasividade são indícios que merecem observação. Outro comportamento comum está relacionado ao uso do celular. A mulher pode passar a proteger mais o aparelho, como colocar senha onde antes não havia, virar a tela para baixo ou levá-lo consigo até mesmo em momentos íntimos, como no banheiro ou durante a refeição. Embora a privacidade seja importante, mudanças repentinas nesse aspecto podem indicar que algo está sendo escondido. Além disso, pode haver uma repentina preocupação com a aparência em momentos inusitados. Ela pode começar a se arrumar mais para saídas aparentemente rotineiras, como uma ida ao supermercado ou um encontro com amigas.
Isso por si só não significa traição, mas se estiver acompanhado de outros sinais, forma um quadro mais revelador. Essas mudanças nos hábitos criam uma sensação de que existe uma vida paralela sendo construída, uma vida da qual o parceiro não faz parte. Essa exclusão sutil gera confusão e insegurança, especialmente quando não há uma explicação convincente para tantas transformações. A chave está em observar o padrão. Quando os comportamentos novos se tornam consistentes, frequentes e cercados de mistério, há um alerta importante a ser considerado. A intimidade emocional é um dos pilares de qualquer relacionamento saudável. Quando ela começa a desaparecer sem motivo aparente, isso pode ser um indicativo poderoso de que algo está errado. Uma mulher envolvida emocionalmente com outra pessoa frequentemente começa a se afastar do parceiro atual, não apenas fisicamente, mas principalmente no plano emocional. Esse afastamento pode se manifestar de maneiras sutis. Ela passa a evitar conversas profundas, mostra desinteresse ao ouvir o que você tem a dizer ou responde com monossílabos e distração. Momentos que antes eram de conexão, como compartilhar o dia, rir juntos ou simplesmente desfrutar da presença um do outro, tornam-se raros ou forçados. A frieza emocional também pode aparecer por meio da irritação constante. Pequenos comportamentos que antes eram tolerados ou até vistos com carinho passam a incomodá-la. Você sente que tudo que faz a desagrada ou que ela não tem mais paciência para lidar com você. O afeto diminui, os elogios desaparecem, e o toque físico torna-se quase inexistente, não só em termos de intimidade sexual, mas também em gestos simples como um abraço ou carinho no ombro. Esse distanciamento não é apenas um sinal de que os sentimentos estão mudando, mas também pode indicar a presença de um novo vínculo sendo formado fora da relação. Quando alguém começa a se envolver emocionalmente com outra pessoa, é comum que, mesmo sem perceber, retire a energia emocional do relacionamento atual e direcione essa atenção e empatia para o novo foco de interesse. O importante é observar o contraste. Se antes havia conexão e calor, e agora silêncio, frieza e uma desconexão quase palpável, algo precisa ser avaliado. Essa mudança raramente acontece do dia para a noite. É um processo gradual, mas perceptível para quem está atento. Outro sinal sutil, porém poderoso, de que algo está errado no relacionamento é o aumento repentino nas críticas. Quando uma mulher começa a trair, emocional ou fisicamente, é comum que ela desenvolva uma visão mais crítica do parceiro atual. Isso pode se manifestar em comentários constantes sobre falhas, defeitos ou hábitos que antes eram aceitos, tolerados ou até mesmo ignorados. Esse tipo de comportamento não surge do nada. Na maioria das vezes, está relacionado à comparação inconsciente com a outra pessoa envolvida. Ao idealizar o novo, ela passa a enxergar o atual parceiro sob uma lente mais negativa, focando no que está faltando ou no que poderia ser melhor. Essas críticas podem ser direcionadas a vários aspectos: sua aparência, sua ambição, sua maneira de se comunicar ou até seu jeito de se vestir. O que antes era visto como uma característica sua, um traço da sua identidade, agora vira alvo de julgamento. Por exemplo, um homem que sempre foi reservado pode ser rotulado de frio, ou alguém tranquilo pode ser acusado de acomodado. Além disso, muitas dessas críticas vêm acompanhadas de comparações, diretas ou indiretas. Ela pode mencionar como um amigo do trabalho é atencioso, como fulano cuida bem da esposa ou como certos casais têm uma relação mais viva. Mesmo que essas comparações pareçam casuais, elas frequentemente revelam insatisfações mais profundas. É essencial não ignorar esse comportamento. Quando uma mulher começa a criticar com frequência, é necessário olhar além das palavras. Pergunte-se: essas críticas refletem algo que realmente mudou em você ou representam uma mudança nela? Uma mudança de perspectiva motivada por culpa, insatisfação ou um novo envolvimento emocional? É claro que em todo relacionamento há momentos de atrito e críticas construtivas. Mas quando elas se tornam excessivas, desproporcionais ou carregadas de desprezo, há algo mais acontecendo, algo que merece sua atenção. A intimidade física sempre foi um dos pilares que sustenta a conexão entre duas pessoas em um relacionamento. Quando essa presença começa a desaparecer, não apenas no sexo, mas em toques simples como beijos, carinhos, abraços ou até mesmo um toque no braço durante uma conversa, é um alerta silencioso, mas poderoso, de que algo está se afastando emocionalmente. Muitas vezes, quando uma mulher está emocionalmente envolvida com outra pessoa, mesmo que esse envolvimento ainda não tenha se tornado físico,
ela inconscientemente começa a evitar gestos de afeto com o parceiro atual. O motivo pode ser a culpa, o desconforto de fingir sentimentos ou simplesmente o fato de que sua mente e seu coração estão focados em outro lugar. Esse afastamento pode ser sutil no começo. Pode começar com ela virando o rosto quando você tenta beijá-la, mudando de posição na cama para evitar contato ou inventando desculpas frequentes para não ter relações. Quando questionada, ela pode alegar cansaço, estresse ou estar com a cabeça cheia. Embora essas sejam justificativas plausíveis de vez em quando, a repetição constante delas sem outras demonstrações de afeto pode indicar um problema mais profundo. Outro sinal que acompanha esse distanciamento físico é a evasão do contato visual. Olhar nos olhos é um dos atos mais íntimos e verdadeiros que existem. Pessoas que têm algo a esconder ou estão emocionalmente desconectadas evitam esse tipo de contato. É como se encarar a pessoa com quem dividem a vida gerasse desconforto, pois isso exigiria um nível de sinceridade que, naquele momento, elas não estão dispostas a oferecer. Quando esses dois elementos, o afastamento físico e a evasão do olhar, andam juntos, é muito provável que uma desconexão emocional esteja em andamento. Não necessariamente significa que houve traição, mas sem dúvida indica que algo está profundamente desalinhado na relação. E, em muitos casos, essa desconexão é o prelúdio de um envolvimento extraconjugal ou uma crise interna que está sendo projetada no parceiro. Estar atento a esses sinais não é sobre paranoia ou vigilância constante. É sobre maturidade emocional e percepção. Um homem emocionalmente inteligente reconhece quando a mulher que está ao seu lado está se afastando, e mais importante, busca entender o porquê com sabedoria, e não apenas com julgamento. Quando uma mulher começa a se comportar de maneira excessivamente defensiva, mesmo diante de perguntas ou observações simples, isso pode indicar que ela está escondendo algo ou sentindo culpa por uma atitude tomada fora da relação. Esse tipo de comportamento não é incomum quando há infidelidade envolvida, pois a culpa tende a gerar uma hiperreatividade emocional. Qualquer questionamento é visto como uma ameaça. Imagine situações rotineiras, como perguntar com quem ela estava conversando no celular, ou porque chegou mais tarde do trabalho. Se antes ela respondia normalmente e agora reage com frases como "por que você está me controlando?" ou "você está me sufocando com tantos ciúmes", isso pode ser um sinal de mudança interna, não necessariamente uma falha sua. Essa defensividade costuma ser acompanhada de irritação desproporcional. A mulher pode se mostrar constantemente impaciente, crítica ou até mesmo hostil diante de assuntos que antes não geravam conflito. Pequenas discussões se tornam grandes brigas, e o parceiro pode começar a se sentir como se estivesse sempre pisando em ovos. Essa instabilidade emocional é, muitas vezes, reflexo de um conflito interno, a tentativa de conciliar o que está sentindo por outra pessoa com a vida que ainda mantém com o parceiro atual. Outro ponto importante é a inversão da culpa. Muitas mulheres que estão traindo, ou considerando trair, começam a projetar suas próprias inseguranças no parceiro. Em vez de lidar com a responsabilidade de seus próprios sentimentos, elas tentam culpar o homem pela distância na relação, pelo desgaste natural, ou até mesmo por não fazer mais ela se sentir viva. Esse tipo de discurso, embora pareça legítimo em algumas circunstâncias, precisa ser analisado com profundidade, principalmente se vier acompanhado de comportamentos incoerentes. Essa reatividade emocional é, na verdade, um mecanismo de defesa. Ao se tornar agressiva ou evasiva, ela cria uma barreira que impede uma conversa mais íntima e honesta. Justamente o tipo de conversa que poderia revelar suas verdadeiras intenções. Para o homem atento, o segredo não está em confrontar de maneira explosiva, mas em observar com calma, em buscar padrões, em perceber quando a emoção não condiz com a situação. Esse capítulo fecha mais uma camada da análise emocional. Vamos aprofundar ainda mais nos próximos pontos que revelam padrões sutis, mas reveladores. Uma das mudanças mais delicadas, e frequentemente ignoradas, quando a infidelidade é a variação no comportamento sexual da parceira. Essa alteração pode se manifestar de duas formas aparentemente opostas. Uma queda abrupta no interesse sexual ou, curiosamente, um aumento inesperado na intensidade ou frequência do contato íntimo. Ambas, no entanto, podem sinalizar conflitos internos e merecem ser observadas com atenção. No primeiro caso, quando o desejo diminui sem motivo aparente, muitos homens interpretam como desinteresse emocional ou desgaste natural do relacionamento. Mas, em muitos casos, essa redução pode estar diretamente ligada ao envolvimento afetivo ou físico com outra pessoa.
A mulher que está envolvida emocionalmente com outro homem pode passar a sentir culpa ao manter intimidade com o parceiro atual, o que, por sua vez, provoca afastamento. A diminuição do toque, dos gestos carinhosos e da troca de olhares também são indicativos de que a conexão foi prejudicada. E não se trata apenas de uma questão física, mas da ausência da presença emocional no momento íntimo. O corpo pode até estar ali, mas a mente e o coração estão em outro lugar. Por outro lado, é importante considerar o segundo cenário. Há casos em que, de repente, a parceira demonstra um novo entusiasmo sexual, com atitudes mais ousadas, iniciativas inesperadas ou comportamentos que não faziam parte da rotina do casal. Embora pareça algo positivo à primeira vista, esse tipo de mudança também pode indicar um desejo inconsciente de compensar algo, como um alívio da culpa, ou mesmo uma influência externa de experiências novas vividas fora da relação. Essa ambivalência cria confusão. O parceiro começa a se questionar: será que ela me ama mais agora? Será que nosso relacionamento finalmente melhorou? Na verdade, o aumento de atenção pode ser uma tentativa inconsciente de disfarçar a traição, reconectando-se ao parceiro original como forma de reduzir o peso emocional da duplicidade. Outro ponto importante: mudanças bruscas de preferência, desejos ou práticas, que surgem sem conversa prévia, podem indicar que essas ideias foram inspiradas fora da relação. Isso não quer dizer que inovação no relacionamento seja ruim, mas o contexto, o momento e a coerência com o comportamento anterior são fundamentais para diferenciar o natural do suspeito. Mais uma vez, o segredo está na observação. O parceiro que conhece a mulher com quem vive, seus gestos, seus ritmos, sua forma de se expressar, pode perceber essas alterações sutis na intimidade. E embora não seja motivo para pânico, também não deve ser ignorado. Um dos sinais mais dolorosos, e ao mesmo tempo reveladores, de uma possível traição é o distanciamento em relação aos planos futuros do casal. Quando uma mulher que antes demonstrava entusiasmo ao falar sobre o futuro com o parceiro começa a se esquivar dessas conversas, a mudar de assunto ou a relativizar compromissos previamente acordados, é um indicativo de que algo mudou profundamente em sua perspectiva emocional. Relacionamentos saudáveis naturalmente envolvem uma visão compartilhada de futuro, planos de viagens, decisões financeiras conjuntas, objetivos familiares, até mesmo pequenas metas cotidianas como reformar a casa ou adotar um pet. Esses compromissos, grandes ou pequenos, funcionam como uma cola emocional que reforça a conexão e a confiança mútua. Quando a infidelidade emocional ou física, essa visão de longo prazo se fragmenta. A mulher pode começar a adiar indefinidamente conversas importantes, evitar tomadas de decisão que envolvam o casal ou mostrar resistência ao se comprometer com projetos que exigem parceria. Isso pode surgir em frases como "vamos ver isso mais pra frente", "não sei se é o momento", ou "não tenho certeza do que quero daqui pra frente". Essa incerteza, muitas vezes, não está ligada a um conflito interno comum, como dúvidas pessoais ou crises existenciais, mas sim ao fato de que ela está considerando outras possibilidades de futuro fora da relação atual. Mesmo que não admita ou esteja ainda confusa, o distanciamento em relação ao que antes era compartilhado se torna um espelho silencioso do seu novo estado emocional. Além disso, a mulher pode começar a mostrar sinais de individualismo crescente. Por exemplo, buscar realizar sonhos ou projetos sozinha, sem incluir o parceiro, mesmo quando ele fazia parte desses planos anteriormente. Viagens com amigas, mudanças de carreira, decisões de mudança de cidade ou até mesmo investimentos pessoais que antes seriam discutidos em conjunto, passam a ser tratados como algo exclusivo dela. Esse tipo de atitude não significa, obrigatoriamente, que houve traição. Mas quando esse comportamento se soma a outros sinais, como já abordados nos capítulos anteriores, o padrão se torna evidente. Há uma desconexão emocional crescente e silenciosa. É fundamental destacar que nem sempre a mulher que trai se distancia imediatamente dos planos futuros. Algumas continuam alimentando o discurso do nós enquanto internamente vivem um eu. Esse é um dos aspectos mais traiçoeiros da infidelidade. Ela não se revela apenas pelo silêncio, mas às vezes pelo excesso de normalidade forçada. Para o homem atento, o segredo está em perceber a ausência de entusiasmo, a energia artificial por trás de promessas e a inconsistência entre o discurso e as atitudes. Um relacionamento verdadeiro exige presença emocional nas palavras e nas ações, e quando essa presença some dos planos futuros, há um alerta que precisa ser ouvido. Chegamos a um ponto crucial: o que fazer com todos esses sinais? Identificá-los é apenas o primeiro passo,
talvez o mais doloroso, mas certamente não o mais importante. O que realmente transforma um homem é a forma como ele reage diante da possibilidade de traição. E aqui entra um conceito poderoso: a inteligência emocional. A inteligência emocional, no contexto das relações, significa mais do que apenas entender sentimentos. Trata-se de manter a lucidez mesmo diante da dúvida, do medo ou da frustração. É saber observar sem julgar de imediato, analisar sem ceder ao impulso de acusar, e principalmente, preservar sua dignidade e autocontrole mesmo quando tudo parece ruir ao seu redor. Ao perceber sinais como afastamento emocional, alterações de rotina, mudanças na intimidade ou distanciamento nos planos, o homem emocionalmente inteligente não parte para a confrontação imediata, tampouco ignora ou se anula. Ele observa com calma, coleta dados com atenção e, acima de tudo, cuida de si. Em vez de focar apenas no comportamento da parceira, ele começa a fortalecer sua própria estrutura emocional. Pergunta-se: o que eu espero de um relacionamento? Como eu mereço ser tratado? Estou me respeitando ao aceitar essa dinâmica? Essas perguntas não são frágeis, são corajosas. Porque colocam foco na única parte que ele pode controlar: ele mesmo. Mais do que buscar provas, o homem centrado busca clareza. Se os sinais forem consistentes, a conversa se torna inevitável, e deve ser conduzida com firmeza, mas sem agressividade. A meta não é punir ou controlar, mas compreender o cenário real para então decidir o próximo passo com maturidade. Se a traição for confirmada, ou mesmo que não seja, mas a relação já estiver desgastada pela desconfiança e desconexão, a escolha que se impõe é clara: reconstruir com verdade ou seguir em frente com dignidade. Nenhuma dessas opções é fácil, mas ambas exigem que o homem se coloque como protagonista da própria vida. Este capítulo também nos leva à compreensão de que não se trata apenas de identificar uma mulher infiel. Trata-se de desenvolver um radar emocional mais refinado para qualquer relação, de reconhecer padrões que enfraquecem a conexão, de não aceitar migalhas emocionais, de entender que um relacionamento saudável é feito de presença, consistência e verdade, e que a ausência disso, por si só, já é um alerta que não pode ser ignorado. Portanto, mais do que desconfiar, aprenda a observar. Mais do que reagir, escolha responder com inteligência. E acima de tudo, mantenha sua integridade. Porque, no fim, não se trata apenas de descobrir se ela trai, mas de não trair a si mesmo. Chegar até aqui é, por si só, um ato de coragem. Observar os sinais de que uma mulher pode estar traindo, reconhecer padrões de comportamento e buscar respostas sem ceder ao desespero exige mais do que vigilância, exige consciência. Mas, acima de tudo, exige que você esteja disposto a encarar a verdade, qualquer que ela seja. Este vídeo não foi criado para plantar desconfiança, mas sim para despertar lucidez. Porque um homem que vive atento à qualidade de suas relações é um homem que se valoriza. Ele não espera ser enganado para reagir. Ele observa, questiona, compreende e, quando necessário, se posiciona com firmeza e respeito por si mesmo. Ao longo deste conteúdo, você viu que traição não começa na cama, mas muito antes, nas pequenas desconexões, nos gestos silenciosos, nos afastamentos sutis. Não se trata apenas de descobrir uma infidelidade, mas de entender que a ausência de presença, carinho e sinceridade já é, por si só, um rompimento emocional. Portanto, se você identificou alguns desses sinais em seu relacionamento, este é o momento de escolher: continuar ignorando a si mesmo ou se permitir investigar com maturidade. E, mais importante ainda, você está pronto para tomar decisões baseadas no respeito que tem por sua própria história. A boa notícia é que, com ou sem traição, um homem que busca a verdade está sempre um passo à frente. Ele deixa de ser refém das atitudes alheias para assumir o comando da própria vida. E essa é a maior força que alguém pode ter: a liberdade de decidir com clareza, dignidade e coragem. Nunca se esqueça: a verdade, por mais desconfortável que seja, sempre liberta. E um homem livre é, acima de tudo, um homem inteiro. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição.
E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.